Boa noite, meu nome é Marques Vieira Ramos. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Métodos e Ferramentas Gerenciais e Serviços de Apoio à Inovação em um Parque Tecnológico, com a proposta de um toolkit e uma ferramenta auxiliar para a gestão do portfólio desse toolkit. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob orientação do professor Raoni e sob avaliação da banca professora Lidiane e o Dr. Júlio César. Bom, resumindo um pouco da agenda dessa apresentação, eu vou estar trazendo a primeira parte introdutória do trabalho, tanto o tema escolhido, quanto o seu objetivo e justificativa, quanto o problema de pesquisa abarcado por esse tema. Posteriormente a isso, eu vou estar falando um pouco sobre o referencial teórico utilizado no trabalho, assim como a metodologia desenvolvida, seus principais resultados alcançados, depois a proposta da ferramenta, detalhando um pouco mais sobre a elaboração dessa ferramenta, e por último, as considerações finais do trabalho. Bom, a proposta do trabalho ela é voltada para o tema de métodos e ferramentas e também de serviços de apoio à inovação em um parque tecnológico, que no caso é o BH-Tec, Parque Tecnológico de Belo Horizonte. E eu escolhi esse tema devido a dois principais pontos. O primeiro deles é em relação aos desafios que as empresas, tanto de pequeno quanto de grande porte, vêm enfrentando em relação à adoção e implementação do processo de inovação dentro da sua rotina, quanto também dos ambientes ali propícios à inovação, à implementação desse processo. No caso, aqui a gente está falando um pouco dos parques tecnológicos e como que esses ambientes podem dar o suporte necessário para essas empresas, de fato, implementarem a inovação da melhor forma. E com isso, o objetivo geral do trabalho é propor um toolkit, uma lista de métodos e ferramentas para aplicação da rede LabMIN, que é o Laboratório de Metodologias de Inovação, instalado dentro do BH-Tec, que é o ambiente de estudo. E aí, detalhando um pouco esse objetivo geral, o trabalho ele vai abarcar três principais etapas. A primeira é avaliar os principais métodos e ferramentas citados dentro da literatura e aí dentro do contexto da gestão da inovação voltados para essa área. Além disso, também vai propor um perfil mais robusto a partir desse levantamento feito em termos de escopo de atuação, falando um pouco das etapas de inovação, e também desenvolver uma ferramenta de gestão de portfólio que vai abarcar o principal problema de pesquisa desse trabalho, que é, de fato, sistematizar a gestão do processo de inovação dentro dos parques tecnológicos, estruturando e organizando esse toolkit. Bom, dentro do referencial teórico do trabalho, ele vai abordar ali 4 principais pontos. O primeiro deles é o papel da inovação dentro das organizações. Então, o trabalho comenta um pouco sobre os conceitos de inovação, o que é uma inovação dentro de uma organização, como que essa implementação da inovação ela se dá ali no dia a dia. Posteriormente, a parte da inovação, o trabalho aborda um pouco a gestão de portfólio, ainda dentro do contexto de inovação, mas vai servir como base para a construção da ferramenta final do trabalho. E ele abordando um pouco sobre as principais práticas, as melhores práticas para uma boa gestão de portfólio. Além desse trabalho, ele vai falar um pouco também sobre métodos e ferramentas, tanto a parte mais conceitual sobre o que é considerado um método, uma ferramenta, técnica, metodologias, quanto também as principais ferramentas, métodos, metodologias levantadas ali dentro da literatura. E por último, o trabalho ele vai comentar também sobre os parques tecnológicos, que vai gerar em torno dos principais agentes envolvidos ali. Então, dentro do ambiente de inovação, em um ambiente que empresas buscam o suporte necessário, como que as universidades, instituições públicas e privadas
por exemplo, se relacionam nesse meio e quais que são os principais desafios e benefícios também dentro desse processo de implementação. E aí, o referencial teórico, ele foi feito com base em alguns portais virtuais, em alguns periódicos também. Coloquei como exemplo periódicos CAPES, o Google Acadêmico, o ResearchGate. E agora, falando um pouco sobre a metodologia de desenvolvimento do trabalho, ela se divide ali em 5 principais etapas. A primeira delas, focadas ainda no referencial teórico, que é a pesquisa sobre os principais conceitos relacionados a métodos e ferramentas voltados à inovação e quais os pontos adjacentes a esse tema central de métodos e ferramentas que são importantes também ao fazer a proposição desse toolkit. Além disso, também o trabalho vai para uma segunda etapa de levantamento desses MEFs dentro da literatura, e aí, através dessa lista, é feito uma entrevista com especialistas da área da gestão da inovação, buscando explorar um pouco da experiência desses especialistas dentro da área da inovação e também sobre os principais MEFs utilizados por eles. A quarta etapa foca no cruzamento de dados da segunda com a terceira etapa. Então, ela vai fazer uma junção e uma série de priorizações, considerando os MEFs levantados na literatura e também levantados pelos especialistas nas entrevistas feitas. E com uma lista reduzida de MEFs, a quinta etapa ela vai focar na elaboração da ferramenta de gestão de portfólio voltado a essa lista de MEFs, a esse toolkit. E aí, detalhando um pouco mais o questionário em si, como que de fato foram feitas essas entrevistas, foram entrevistados 7 especialistas da área de gestão da inovação, e dentro dessas entrevistas foi utilizado um questionário mais qualitativo, buscando explorar tanto experiências quanto ponto de vista desses profissionais em sua jornada, tanto acadêmica quanto profissional. Esse questionário também é de cunho um pouco mais aberta, as perguntas, para explorar de fato a opinião desses especialistas, e também para a condução dessas conversas foram utilizados ali alguns comandos de inteligência artificial para gerar listas de métodos e ferramentas do campo de inovação, para que tentasse trazer um pouco mais de criticidade à conversa. E aí esse questionário, ele aborda ali 4 principais pontos. A primeira é entender um pouco da jornada profissional desse entrevistado, então, quais as principais empresas que esse profissional ele trabalhou, quais os principais MEFs que ele utilizou. Um segundo ponto é trazer a opinião dele em relação às lacunas no campo de inovação. E aí os principais desafios enfrentados também. Terceiro ponto, dentro dessas perguntas, é entender um pouco sobre os MEFs utilizados por esses especialistas e, dentro disso, como que ele classifica esses MEFs, se são métodos e ferramentas mais genéricas, mais restritas a uma etapa de inovação. E, por último, o questionário também vai abarcar quais os principais aspectos, tanto promotores quanto detratores do processo de inovação, no ponto de vista dos entrevistados. Bom, e com o levantamento feito na literatura, e aí abordando também o questionário, os questionários dentro das entrevistas, foram levantados 73 MEFs, alguns MEFs se repetem ao longo das 7 entrevistas, e a partir dessa quantidade foram feitas algumas priorizações para reduzir essa lista a um número mais conciso de métodos e ferramentas. A primeira priorização, ela foca nos MEFs citados em mais de uma entrevista, então vai abarcar MEFs que foram teoricamente mais utilizados por uma quantidade maior de profissionais dentro da área da inovação. E aí, em um primeiro momento, foram adicionados ao toolkit 10 MEFs, ali destaque para o roadmap e também para o brainstorming. A segunda priorização, ela é focada nos MEFs considerados mais genéricos ou transversais. Então, dentro dos questionários, as perguntas que abordam o que o profissional considera como um MEF que consegue explorar tanto uma etapa, por exemplo, de geração de ideias, quanto de transformação de ideia em produto, quanto lançamento, que consegue abarcar uma quantidade maior da etapa da inovação. MEFs que conseguiram abarcar essa quantidade maior de etapas
foram considerados para essa segunda priorização, e aí adicionando a primeira lista com os 10 MEFs, mais 4 MEFs e matrizes de priorização, Golden Circle, Design Sprint, análise de stakeholders, totalizando 14 MEFs até o momento da segunda priorização. Antes da terceira priorização, o trabalho, com base na divisão da inovação em 4 etapas, de acordo com a literatura, então trazendo tanto a etapa de busca ou geração de ideias, quanto de seleção de ideias, implementação, que seria a transformação de ideias no lançamento de produtos ou serviços, quanto à quarta etapa, um pouco mais atemporal, mas ainda assim importante, que é a etapa de aprendizado, que seria uma revisão de todo o processo feito durante a implementação da inovação. Então, foram classificados os MEFs com base nessas 4 etapas da inovação. As etapas que tivessem uma quantidade menor de MEFs foram a base para a terceira priorização. Então, até o momento da segunda priorização, as etapas de seleção e aprendizado foram as etapas que tiveram menos MEFs por meio ali de aplicação. Então, MEFs que abarcavam tanto a etapa de seleção quanto de aprendizado foram a base para a terceira priorização, que foram adicionados 10 MEFs aos 14 anteriores, totalizando, ao final do toolkit, 24 MEFs que contemplavam as 4 etapas de inovação: busca, seleção, implementação e aprendizado. A figura no slide, ela também detalha, dentro de cada MEF, quais as principais etapas que esse MEF é comumente utilizado, aí de acordo com o levantamento feito na literatura, por exemplo, com estudos de caso, quanto também dos comentários feitos pelos especialistas nas entrevistas. E uma outra imagem para detalhar melhor sobre o perfil desse toolkit: as etapas de busca, implementação e aprendizado foram etapas que tiveram uma quantidade maior de MEFs. A etapa de seleção, um pouco menos, mas não consideraria como um ponto negativo, e aí levando em conta que é um processo piloto e ao longo do tempo, tanto o toolkit quanto a ferramenta de gestão de portfólio, ela vai se adaptando e também vai se alterando de acordo com os objetivos traçados. Bom, então, detalhando um pouco sobre a proposta da ferramenta de gestão de portfólio, ela foi baseada na gestão do portfólio e do plano agregado de projetos, que é utilizado dentro do modelo das 2 rodas. Então, dentro desse modelo, o trabalho ele vai focar em adaptar principalmente o modelo do comitê de implantação, que foca em ter uma equipe gerencial para a seleção de ideias aí dentro do modelo original, e a partir dessa seleção desenvolver ali critérios para priorização, e aí depois dessa priorização teria a fase de desenvolvimento, buscando sempre a alocação ótima de recursos. Então, tendo esse eixo principal, foi desenvolvida uma ferramenta, e dentro do slide eu trago uma imagem para ilustrar um pouco sobre como que é o modelo original. Então, ele vai abarcar sobre as principais origens ali de ideias, tanto quais que são os objetivos estratégicos, quais que são os critérios de priorização utilizados, e a partir dessa ferramenta foi adaptada a ferramenta final, que ela é dividida em 3 principais abas, e aí feito dentro de uma planilha. A primeira aba, que seria a aba de critérios, ela tem uma primeira parte abordando tanto a origem dos MEFs, então podem ser MEFs que vêm do próprio LabMIM, podem ser MEFs que surgem dentro de consultorias, vindas também até por clientes do LabMIM. Além das origens, a ferramenta ela vai abarcar também um espaço de objetivos estratégicos que vai servir para priorização futura. Então, objetivos que podem ser suporte a programas de pós-aceleração, apoio a centros de tecnologias, vão ser aspectos muito importantes para o processo de priorização. A aba de critérios ela também vai abordar quais que são os status desses MEFs, então se são MEFs que já estão disponibilizados, catalogados, em produtização, ou MEFs que já estão arquivados, também as etapas de desenvolvimento desses MEFs. A etapa inicial sendo ali a contratação de um especialista inicial para o desenvolvimento do MEF, posteriormente teria a elaboração de um descritivo, um teste de campo, a elaboração de materiais e treinamento, e, por último, a documentação final do MEF dentro do portfólio.
A segunda aba da ferramenta, ela foca um pouco mais no registro e na priorização, e aí a gestão dos MEFs, que é a segunda aba, ela primeiro vai mostrar um pouco do registro, que seria a descrição do MEF, tanto ali o responsável pelo seu registro, quanto o escopo de aplicação, ali sugerindo na própria ferramenta quais que seriam as etapas de inovação que esse MEF consegue atuar. Também o registro dos status, então tanto o status quanto a etapa comentada no slide anterior, quanto o consumo de recursos, sendo tempo, recursos humanos e recursos financeiros. E aí ele detalha na ferramenta também uma escala de classificação entre 0, 1, 2 e 3, à medida que esse número ele vai aumentando mais de acordo com o desenvolvimento do MEF-TA quanto ao consumo de recursos. Então, se tem ali uma nota 0 e aí uma cor preta relativa a esse número, aí, por exemplo, na escala do tempo, significa que o MEF está tomando muito tempo da equipe para o desenvolvimento dentro do portfólio. Então, vai servir também como um ponto de suporte à tomada de decisão ali para priorização e aplicação de recursos. Ainda na aba de gestão dos MEFs, tem um espaço para aplicação de datas, então, tanto o registro de data de cadastro desse MEF, quanto uma próxima data de reavaliação dentro do portfólio, quanto também um espaço para análise do comitê da equipe gerencial do LabMIM, que registraria tanto a origem desses MEFs, quanto uma necessidade de suporte externo e também um espaço para possíveis parcerias. Além disso, um espaço mais subjetivo, com comentários mais pertinentes ao processo de priorização daquele MEF, ali destinado para o acompanhamento do comitê. E aí, como parte final da gestão dos MEFs, ele aborda os dois eixos para priorização. O eixo de oportunidade, ele vai abarcar 3 principais critérios, que são aderência à necessidade das empresas residentes do parque, alinhamento estratégico com o LabMIM, diversidade de aplicação nas etapas de inovação, que foi comentado durante o trabalho. No eixo de complexidade de desenvolvimento desse MEF, ele vai abarcar os critérios de acesso a especialistas do MEF, acesso a materiais complementares e disponíveis na rede, e também o critério de complexidade para produtizar esse MEF. E aí, esses 3 critérios, eles são multiplicados através de um peso dado pela própria equipe, e a ferramenta ela dá uma nota final automaticamente no eixo de oportunidade e complexidade. Esse resultado ele é visualizado na terceira aba, que seria a matriz do portfólio, onde fornece um visual de uma matriz, localizando cada MEF dentro desse portfólio em relação ao nível de complexidade e de oportunidade. E aí vai servir também como um suporte para direcionamento de alocação de recursos para o desenvolvimento desses MEFs. Se é um MEF que tem um pouco mais de oportunidade e não é tão complexo para desenvolver esse MEF, então pode ter um foco maior da organização para desenvolver. Bom, e com isso, o trabalho ele consegue de fato alcançar os seus objetivos específicos, consegue elaborar um toolkit com MEFs que vão abordar todas as etapas da inovação, de acordo com a literatura, quanto também tem a construção de uma ferramenta para, de fato, fazer a gestão do portfólio desse toolkit. Entretanto, o trabalho ele apresenta algumas limitações, então, a mais importante delas é que a ambiguidade dentro da literatura não tem um consenso do que, de fato, é considerado um método, uma ferramenta, uma metodologia, ou uma técnica, por exemplo. Então, isso impacta também um pouco na criticidade da definição desses MEFs, quanto também o segundo ponto, em que, como não foi o foco do trabalho avaliar as empresas residentes do BH-Tech, os MEFs selecionados não têm uma validação final com essas empresas. Então, o trabalho ele não focou nesse ponto especificamente e foi uma certa limitação para o desenvolvimento desse trabalho e também para ter um impacto um pouco maior. Mas o trabalho ele apresenta também algumas contribuições, ele consegue, com a documentação desse toolkit e a elaboração dessa ferramenta de gestão de portfólio, trabalhar esses critérios de decisão e consegue sistematizar, com grande potencial de sistematização do processo de gestão da inovação da rede LabMIM.
E a ferramenta ela até propõe uma certa adaptabilidade às estratégias da rede, então, à medida que essas estratégias vão mudando, a própria gestão da ferramenta pode ir se alterando ao longo do tempo, e como os próximos passos, recomenda-se dar vazão ao uso dessa ferramenta, ao preenchimento dela, quanto também a possíveis adaptações em alguma das abas dentro dessa ferramenta, até para um maior robustecimento e também para aumentar a usabilidade dessa ferramenta para que ela esteja, de fato, adequada ao conhecimento da rede Labmin. Bom, essa foi a apresentação do meu trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.